Aula 2. Eu sou a terapeuta psicanalista doutora Emília Queiroz, sou uma investigadora de propósitos de vida e neste vídeo quero te ensinar um exercício para que você encontre qual é o seu. Vamos lá. Primeiro, para que você entenda o que significa propósito de vida, você precisa de um pré-requisito, que é algum nível de fé na espiritualidade. Por quê? Se a sua mente funciona de forma lógica, racional, material apenas, você vai me dizer que a vida é feita de acaso, né? A vida é feita de aleatoriedade. Então, algumas pessoas são mais sortudas porque têm uma vida boa, outras pessoas são azaradas, então elas nunca serão felizes. E assim você vai olhando e de acordo com o que você consegue ver ao seu redor, você baseia as suas crenças, né? Mas para aquelas pessoas que já entenderam que nem tudo o que existe é só o que os seus olhos podem ver, e sim, existem outras realidades, outras dimensões, outras forças invisíveis, muito maiores e muito mais inteligentes que nós, seres humanos, e que estão lá do alto, organizando a Terra, organizando a nossa vida. Então, nada aqui é por acaso. Nós temos almas, nós temos contato com uma consciência divina, e que essa consciência colocou a vida de cada um de nós aqui por uma razão. Então, cada vida que nasceu, que surgiu aqui na Terra, não é coincidência, nada é por acaso, nada é destino, não existe sorte ou azar. Existe Deus, existe as forças divinas atuando aqui. Então, eu acredito, e todas as minhas alunas e pacientes também acreditam, que a vida de cada um de nós existe aqui por um motivo. Eu e você estamos aqui para cumprir uma missão. Então, dependendo dessa missão, dependendo do tamanho dela, você precisa ser mais ou menos forte. Então, entenda que todo o sofrimento que você passa, as dificuldades que você passa, são as lições que a vida precisa colocar em você para que você se capacite para cumprir a sua missão. É por isso que eu falo que quanto maior o sofrimento, maior é a missão, porque a pessoa que mais passa por sofrimento significa que ela precisa ser mais forte para desempenhar um papel muito difícil, muito grande aqui. Principalmente as pessoas que têm traumas de infância. Porque imagina que a sua alma lá em cima tem uma missão gigante para você. Você precisa fazer alguma coisa que vai mudar esse mundo, que vai impactar a humanidade inteira. Tem como fazer isso sendo alguém fraco, inexperiente? Tem como fazer isso e perder tempo aqui na Terra à toa, passeando, curtindo a vida? Não, né? Então, a sua alma mais ambiciosa, que queria fazer uma missão maior, ela escolheu colocar você desde criancinha num ambiente que iria desafiar você, que iria gerar desconforto em você, dor em você, para que você não perdesse tempo e desde o comecinho da sua vida já fosse amadurecendo muito mais rápido, se fortalecendo muito mais rápido, tendo aprendizados muito mais profundos que os demais ao seu redor. Então, entenda que todos nós estamos aqui por um motivo, por um propósito, para falar uma mensagem que só você pode falar, para contribuir de alguma forma para esse mundo, de um jeito que é único e que só você pode contribuir. De forma que, se você passa a vida inteira e você nunca descobre o seu propósito, a missão que você cumpriria nunca será cumprida. O lugar que só você ocuparia ficará sempre vazio. Porque a sua missão é insubstituível. É só você que pode fazer isso. Então, se a sua missão for relacionada à culinária e você pensa assim, mas já existem tantos chefes de cozinha por aí, por que que esse mundo precisaria de mim? Precisa, porque é só você que vai fazer a comida do seu jeito, colocando aquela exata dosagem de tempero, mexendo daquela forma, combinando com aquele alimento. Existem receitas que era você que precisava criar, e só você. Se você não cumpre, o mundo nunca conhecerá o seu prato principal. A culinária é só um exemplo de todas as missões que nós estamos aqui para cumprir. Então, para entender propósito, você precisa ter essa fé de que a sua alma escolheu te colocar exatamente na família certa, porque é só ali que você iria aprender as habilidades necessárias para cumprir a sua missão. Então, a sua alma escolhe te colocar nos relacionamentos certos, nos empregos certos, nas dificuldades certas, tá? Então, cada trauma seu, por mais que você odeie passar por, poxa, decepções amorosas, traições, mentiras, depressão, ansiedade, transtornos mentais, acidentes, doenças, mortes, perdas, tudo isso é muito
horrível, doloroso, só que são as lições que você precisa, por um motivo, tá? Porém, as pessoas que entendem o que é propósito, elas costumam cometer alguns tipos de erros na hora de entender qual é o seu. O primeiro deles é se confundir e achar que o seu propósito tem a função de beneficiar você. Então, muita gente fala assim: o meu propósito aqui na Terra é ser feliz. Isso é muito egoísta e muito longe da realidade. Não. Ser feliz é um direito de todos, mas não é o seu propósito. Porque o seu propósito não é uma forma de você receber alguma coisa. Pelo contrário, é a sua maneira de contribuir. Então, o seu propósito não é sobre você. Você é apenas um instrumento de impacto para a humanidade. Você é apenas o canal que veio trazer essa lição, esse aprendizado para o mundo. Então, o seu propósito não é que você seja feliz, que você consiga um bom casamento, que você consiga fazer um bom dinheiro, que você consiga viajar o mundo. Nada disso é seu propósito. Isso são prazeres que você pode conseguir ao longo da vida, mas nada disso vai preencher a sua alma. Nada disso vai te dar a sensação da plenitude que você tanto busca, a realização pessoal, o reconhecimento, o valor de enxergar que você é alguém que produz impacto, que está aqui deixando um legado. Isso é apenas uma forma de contribuir. E aí, quando você já entende isso, vamos para o segundo erro. O segundo erro é tentar definir o seu propósito de forma muito vaga, muito abstrata, quando você foca no verbo e não no complemento, e não no substantivo. Então, muita gente fala assim: o meu propósito é ajudar as pessoas, é transformar as pessoas, é ensinar as pessoas, é fazer do mundo um lugar melhor para todos ao meu redor, é compartilhar, é doar, é comunicar. Isso são verbos, são ações comuns a todos os propósitos. Todos eles são ajudar, transformar, comunicar, melhorar. O que torna o seu propósito único é ajudar como? Transformar o quê na vida das pessoas? Falar o quê? Doar o quê? Curar o quê? Tá? É esse o quê que você precisa buscar. Porque transformar, ajudar, doar é uma coisa que todos nós estamos aqui para fazer. Então, eu dei o exemplo antes da culinária. Muitas pessoas têm o propósito de contribuir para o mundo através da culinária. Alimentar, nutrir, fazer alimentos, criar receitas, revolucionar o mundo através da culinária. Outros são maternidade, outros são fotografia, arte, criar meios de transporte, exercício físico, ensinar espiritualidade, tratar a mente das pessoas, médicos, ou então construir edifícios, deixar as casas mais bonitas, mais organizadas. Isso é o propósito. Através do que você vai ajudar, tá bom? E aí a gente vem para o erro número 3, que é achar que você escolhe o seu propósito. Muita gente fala assim: esse negócio aí de propósito de vida, isso aí é balela, isso aí não existe. Assim como não existe Deus e essas frescuras todas. O mundo é puramente racional, o mundo é lógico. O ser humano é o centro do mundo. Então, propósito de vida é aquilo que você escolhe. Pô, o que você mais gosta de fazer? Escolhe isso aí, o que dá mais dinheiro? Escolhe isso aí, é seu propósito. Pronto, tá escolhido, tá definido. Não poderia estar mais longe da verdade. Sabe por quê? O seu propósito você não escolhe, você descobre através de investigação e, pasmem, na maior parte das vezes, você não vai gostar do seu propósito. Ele vai te assustar. Seu propósito ele vai te obrigar a falar uma coisa que você sempre tentou esconder. O seu propósito é um chamado para que você saia da sua zoninha de conforto, para que você saia da sua privacidade, do seu cantinho escondido, e que você abra a sua vida para o mundo, que você se levante para liderar um movimento, que você se exponha, que você conte a sua história, que você abra suas vulnerabilidades, que você ensine através dos seus erros. Isso é um caminho desconfortável, é um processo que causa muito medo. Todos nós temos medo de expor nossas falhas. Temos medo dos julgamentos alheios, das críticas. Temos medo de falar em público o que eles vão pensar de mim. Temos medo de agir com coragem, de agir com ousadia. Temos muito medo de fugir dos padrões sociais. Porque o seu propósito não necessariamente é um emprego, é uma profissão convencional aí que já existe.
Dificilmente o seu propósito é algo tão simples como faculdade de direito, ser advogada, fazer concurso público, ser engenheiro, porque o seu propósito é muito personalizado, ele é individual, ele é único. Então você vai precisar ter coragem de não acreditar nos conselhos que provavelmente seus pais, seus tios, seus avós te deram, porque eles tentando proteger você, tentaram te convencer a seguir o padrão de vida convencional que todo mundo já segue. Mas aí é uma escolha sua. E eu acho que se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você já tentou seguir o padrãozinho de todo mundo e você já viu que ali não tem felicidade, ali não tem plenitude, ali não tem preenchimento. Então, acho que se você está aqui buscando qual é o seu propósito, é porque você já está, pelo menos, com um pingo de coragem para sair dessa bolha e tentar algo diferente. E tentar uma coisa que ninguém jamais fez igual. Porque seu propósito só você pode fazer, é a sua criação para esse mundo, é a sua contribuição para esse mundo. Você vai sim se inspirar em outras pessoas, mas é um caminho criado por você. Não é cópia. Então é claro que dá medo. É claro que você vai passar bastante tempo tentando fugir desse propósito. É claro que na hora que você descobre, é um momento muito significativo na vida de um ser humano, porque pensa que a sua alma colocou você aqui na Terra por esse motivo, para descobrir qual é a sua missão e então cumpri-la. Quando você descobre seu propósito, é o momento mais significativo da sua vida. Parece que tudo se encaixa dentro de você. As peças do quebra-cabeça, de repente, ficam montadas perfeitamente. Você sente algo inexplicável dentro de você. É como se fosse aquele momento eureka, sabe? Quando você ficou a vida inteira tentando encontrar a solução para uma equação complicada, de repente, uau! De repente, todo aquele passado difícil faz sentido, precisava ter acontecido. De repente, tudo aquilo que eu sempre reclamei, que eu sempre achei que era injustiça, de repente eu começo a agradecer. De repente eu começo a entender que bom que tudo aconteceu exatamente como aconteceu. Que bom que eu sobrevivi a tudo aquilo, porque agora eu posso usar os meus traumas como a minha maior autoridade. Agora, para cumprir essa missão, eu tenho um currículo recheado de traumas que eu vivi e eu senti na pele. Não é um conhecimento que você lê nos livros, é o conhecimento que você viveu, que faz parte da sua história de vida. É por isso que seu propósito te dá tanta autoconfiança. É por isso que você fala no seu propósito com a boca cheia, com o peito aberto, com postura, com voz firme, olhando no olho. Porque você está contando a sua experiência, a sua história de vida. Então você não tem medo de estar falando algo errado, de estar ensinando uma coisa errada, de estar viajando no que você está dizendo. Porque ninguém pode discordar do que é a sua história de vida. Mesmo que muitos deles discordem de você, você vai entender que, poxa, se isso aqui foi o que me ajudou, se isso aqui que eu estou ensinando foi aquilo que me salvou, é claro que eu vou encontrar outras pessoas que isso aqui também vai salvá-las, também vai ajudá-las. E acredite, quando você fala com verdade, quando você expande a sua mensagem, as pessoas que precisam dela vão chegar, vão ser atraídas. Quem precisa de você vai encontrar você. Então, como que eu descubro, doutora, esse meu propósito aí? Através de investigação. Assim, tem gente que tem sorte de saber o seu propósito desde criança. Tem gente que o propósito é revelado no momento que ela menos esperava. Mesmo se ela não estava procurando, de repente ela encontra. Agora, se você, até hoje, não encontrou e está aqui nesse vídeo buscando, eu tenho uma técnica, que é a técnica da investigação, tá? Eu já vou ensinar o exercício que nós faremos para começar essa investigação. Entenda que isso é a investigação da sua vida, tá? É o seu autoestudo, é a sua pesquisa sobre a sua história de vida, sobre tudo que te aconteceu e como que você vai juntar as pistas, como que você vai ligar os fatos para chegar nessa resposta final. Não tenha pressa, não deixe que isso te gere ansiedade, tá? Nós vamos começar aqui um exercício hoje, talvez hoje mesmo, daqui a pouco, você já encontre essa resposta. Pode ser que você hoje simplesmente comece a abrir os caminhos que vão te levar a essa resposta. Mas ela vai vir, tá? No momento certo, ela vai vir. Eu quero que você pegue uma folha, tá? Uma folha de papel, e que você anote aí algumas questões que nós vamos responder sobre você, sobre a sua vida.
Eu preciso que você responda com pelo menos 5 respostas em cada questão, tá? Primeira, temas que eu sinto paixão. Então, o que que são assuntos que você se sente apaixonado, que te deixa curioso, que você ama falar sobre isso, que você ama ver sobre isso, ler sobre isso, mesmo que sem explicação, você é apaixonado. Você é apaixonado por carros? Você é apaixonada por bebês? Você é apaixonada por obras de arte? Eu sou apaixonada por tatuagens. O que que te gera paixão? É música? Que tipo de música? É viagem? Viagem para onde? Tá? Pelo menos 5 itens de coisas que você se sente apaixonada. Número 2. Quais são os meus maiores sonhos? Então, o que que eu tenho sonho de fazer, assim, que eu acho uma coisa surreal? Nossa, o meu sonho é encontrar um marido alto, moreno. Meu sonho é morar nos Estados Unidos, viver aquela cultura, aquele mundo. O meu sonho é conhecer a neve. O meu sonho é ter uma bolsa Chanel. O meu sonho é ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais. O meu sonho é que a minha mãe se cure da sua doença, tá? Sonhos que você tem. Coloque pelo menos 5. Preciso que seja 5, porque você precisa dar informações para o exercício para que ele dê certo no final, tá bom? Número 3. O que eu amo fazer desde a minha infância? Então, desde pequenininha, o que você gosta de fazer? Não vale brincar. Brincar é muito vago. Brincar, toda criança gosta de brincar. Agora, brincar do quê? Que atividades que você gosta de fazer desde sempre? Então, eu era uma criancinha que gostava muito de dançar as músicas da Xuxa. Eu gostava de brincar de escolinha e ensinar inglês para minhas bonecas. Eu gostava de escutar historinhas antes de dormir que minha mãe contava. Eu gostava de correr e jogar bola na rua com meus amigos. Eu gostava de ajudar a minha avó a lavar louça, tá? O que você gostava desde a sua infância? 5 itens, pelo menos. Número 4. Quais motivos me fazem sentir inveja das pessoas? Por que a palavra inveja? Porque a inveja é uma admiração disfarçada. Quando você estuda um pouco mais de psicanálise, de mentalidade, você entende isso, que muitas emoções são símbolos, disfarces de outras coisas por trás. Então, a inveja é uma coisa que todo mundo sente, tá? Você é um ser humano, então em algum momento você já sentiu inveja. A gente não controla isso, é uma emoção do ser humano. E a inveja é um sentimento de admiração tão profunda que nem você consegue admitir para você mesmo que você queria fazer aquilo, que você acha que você conseguiria também fazer aquilo, só que você ainda não fez. Então vem a inveja. E você pensa assim: ai, nossa, tá se achando. Ah, essa pessoa acha que ela é maravilhosa só porque ela tem esse carrão aí. É porque no fundo você pensa assim: eu também tenho potencial de ter esse carrão aí, só que eu ainda não consegui. Tá? Então, liste 5 itens que te fazem sentir inveja ou uma admiração muito grande por alguém. Tem inveja daquela minha antiga colega de escola que foi fazer intercâmbio e eu não fiz. Eu tenho inveja daquela menina da academia que colocou silicone e eu não coloquei. Tenho inveja daquela mulher que conseguiu casar e ter 3 filhos e é feliz com sua família e eu não consegui formar a minha ainda. Tá? Do carrão da minha vizinha, do corpão de não sei quem, do namorado lá da outra, tá? Analisa aí e coloca 5 invejas. Agora, número 5, 5, né? Qual tipo de conteúdo eu mais consumo? Então, aqui nas redes sociais, na internet, site, blog, que tipo de conteúdo você consome? Assim, o que você mais vê? O que você mais segue? Ah, eu gosto de seguir professoras de inglês, porque eu tô aprendendo inglês. Eu gosto de seguir as blogueiras de moda, porque eu gosto de moda. Eu gosto de seguir perfil de cachorrinho, filhotinho, fofinho, porque eu acho bonitinho. Eu gosto de seguir os perfis de leilão de imóveis, porque eu tô querendo comprar um imóvel, tá? Eu vejo vídeo de filosofia, eu vejo vídeos de maternidade, eu vejo vídeos de cultos da igreja, tá bom? Que tipo de conteúdo você mais consome hoje? Número 6. O que eu tenho facilidade ou talento em fazer, tá? Aqui, todo mundo tem algum tipo de talento, alguma facilidade. Mesmo que não seja os talentos convencionais aclamados pela sociedade, tipo, ai, facilidade em tocar piano, facilidade em falar línguas estrangeiras. Talvez a sua facilidade seja: eu consigo escutar muito bem as pessoas e dou bons conselhos para as minhas amigas. Eu tenho facilidade em fazer amigos. Onde eu vou, eu consigo conversar, criar conversa com as pessoas e fico amiga de todo mundo. Eu tenho facilidade em memorizar
os conteúdos da prova e não preciso nem estudar. Eu só o leio uma vez, já decorei e faço a prova. Eu tenho facilidade em lidar com os animais. Sempre onde eu tô, tem animal perto de mim. Eu tenho facilidade em montar minhas roupas. Eu amo fazer isso. Tá? Escreva aí. 5 facilidades que você tem. Número 7. Melhores elogios que as pessoas já disseram sobre mim. Então, pensa aí e coloca pelo menos 5 elogios que as pessoas te fizeram. Então, poxa, como você é simpática, parabéns. Seu sorriso é lindo. Como você consegue ficar bem concentrada. Nossa, como você é focada, disciplinada. Como você é amorosa com as pessoas. Nossa, você consegue ser pontual, chegar cedo, né? Parabéns. Como você é alta, que corpão, cabelo bonito. Como você é calma, né? Como você fala baixinho, se mantém paciente. Nossa, tá? Analisa aí os elogios que as pessoas já fizeram para você. Coloca 5. Número 8. Temas que as pessoas me pedem ajuda. Então pensa aí, o que as pessoas te pedem ajuda para fazer? Então, será que na escola te pediam ajuda para saber a resposta certa da prova? Ou ajuda para solucionar a equação de matemática? Ou ajuda para arrumar a mochila, você é boa em organizar? Ou conselhos amorosos? Ou então, como fazer aquela comida, aquele prato que você faz tão bem? Ou como que costura aqui o botão da camisa? Eu não sei fazer isso, me ajuda. Ou, poxa, como é que faz para resolver esse problema aqui do computador? Eu sei que você entende disso. Como que faz um story? Eu sei que você faz stories também, tá? O que te pedem ajuda, geralmente. Número 9. Quais os maiores desafios que já enfrentei na história da minha vida? Então aqui pense nos momentos mais difíceis que você já passou, tá? Pode ser, poxa, minha mãe me maltratava, que é o meu caso. Poxa, eu tive uma doença muito difícil na adolescência. Ou eu me machuquei um dia e fiquei com uma cicatriz muito grande. Ou então eu passei por uma perda do meu pai. Eu cometi um erro, eu traí uma pessoa e me arrependo até hoje. Ou o meu gatinho morreu e eu fiquei traumatizada. Ou eu fui demitida, meu chefe era abusivo comigo. A minha amiga ficou com o meu namorado, tá? Imagina aí situações que você acha que foram muito difíceis para você. Coloca no número 8. Número 9, quer dizer. Agora é a 10. Quais os meus maiores medos? Então, é importante colocar medos nessa lista, porque tudo aquilo que você tem medo, na verdade, é um chamado do que você precisa fazer. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhas. Quando eu tinha uma filha, eu pensava em ter o segundo filho e eu sentia um medo, assim, um frio na barriga, uma sensação intensa de medo. E aí eu entendi que esse medo era um chamado. Por quê? Se eu pensasse assim, ah, teremos um segundo filho, e eu não sentisse nada e falasse, ah, sei lá, tanto faz, talvez mais pra frente. Aí é porque não era para eu ter. Agora, quando eu pensava no segundo filho, eu sentia um arrepio, um fio na barriga, um calorzinho no coração que eu chamava de medo. Só que na verdade era o sinal de que era uma coisa que eu sabia que eu precisava fazer. Então quero que você mude a perspectiva em relação aos seus medos. Aquilo que te causa medo, na verdade, é aquilo que te causa uma emoção tão intensa que você precisa fazer aquilo, tá? Então, do que você tem medo? Poxa, eu tenho medo de ficar sozinha. É porque você precisa se obrigar a passar um tempo sozinha para vencer esse medo. Ah, eu tenho medo de falar em público. É porque você precisa se obrigar, se colocar em situações para falar em público para você vencer esse medo. Eu tenho medo de perder a minha avó. É porque tem alguma coisa que você ainda não fez com ela em vida que te faz ter medo de perdê-la. Então, passe mais tempo com ela, perdoe as pendências com ela, faça tudo que tem que fazer com ela para você perder esse medo. Tá? Então, pensa aí nos seus medos. Medo de altura, medo de aranha, medo de tudo que for medo seu, você tem que dar um jeito de resolver. Porque esse medo é um chamado para que você aprenda alguma coisa que ainda falta para a lista de habilidades para cumprir o seu propósito. Você não pode viver com medo. Para ser capaz de cumprir um grande propósito que muda o mundo, você precisa ser uma mulher totalmente forte, corajosa, destemida. Então, os seus medos são chamados. Vença todos eles. E a última questão, 11. O que eu gostaria de mudar no mundo? Isso aqui é assim. Bom, a gente sabe que o mundo é cheio de coisas horríveis e que todo mundo, se pudesse, iria mudar. A fome na África, a miséria das pessoas que sofrem,
os animais que sofrem, né? Isso são coisas óbvias que todo mundo gostaria de mudar. Mas sempre tem aquela coisa que mais toca em você. Tem algumas coisas que você não suporta, que você não aguenta nem ver, porque você fica revoltada, você fica com ódio, você chora, porque você, se pudesse, você eliminaria isso do mundo. É um sinal de que isso te toca muito e que você precisa resolver. Então, por exemplo, como eu tenho um trauma de infância, que a minha mãe maltratava a mim quando criancinha, gente que maltrata criancinha é uma coisa que eu não tolero, eu não suporto. Quando tem cenas de filmes e séries e novelas de criancinha maltratada, eu não aguento nem ver, de tanto que eu odeio. Então, tudo que eu posso fazer para exterminar esse comportamento do mundo, eu vou fazer. Eu não suporto que isso aconteça, tá? E aí, isso é meu, do meu propósito. Agora, tem gente que vai ficar triste com as criancinhas maltratadas, mas quando ela vê cachorrinho maltratado, é isso que ela não suporta. Por exemplo, é a Luísa Mel. Né? A Luísa Mel tem propósito com os animais. Eu não, é com as criancinhas. Então, o que você não suporta ver no mundo? E pode ser outra coisa, tá? Pode ser o desemprego, pode ser gente que maltrata idosos, pode ser aparelhos eletrônicos que não funcionam, pode ser as plantas que ninguém cuida e que morrem, pode ser a poluição, pode ser a desnutrição, a obesidade, sedentarismo, pode ser drogas, tá? O que você não suporta no mundo e que você... doenças, né? O que você gostaria de mudar? Escreva aí. Aí, terminando essa lista toda, né? Tudo aqui preenchido, cada um com 5 itens, você vai reler a sua lista e você vai circular quais são os itens que se repetem. O que mais é parecido aqui na mesma temática? Então, eu vou dar um exemplo. Ó, se eu coloquei assim, eu sinto paixão por bebês, meu maior sonho é casar e ter 5 filhos. Desde a infância, eu amo brincar de boneca. Eu tenho inveja de quem tem muitos filhos e é feliz. O meu conteúdo que mais consumo é maternidade. Não vai ficando óbvio que seu propósito é muito relacionado à maternidade? Ou se fosse assim, a minha paixão é pela natureza, amo ficar na natureza. Meu sonho é morar lá no meio da Amazônia. Desde a infância eu adoro brincar de horta. Eu tenho inveja de quem mora no sítio e não na cidade cheia de poluição. Não vai ficando óbvio que seu propósito é relacionado à natureza, à plantação, à agricultura, sítio, campo? É assim que você vai investigando. E aí, dentro, por exemplo, se fosse maternidade, dentro disso, você pode fazer todas as coisas possíveis, tá? Exemplo, quem conhece a Sâmia Marcilli? Ela é uma mulher que tem o propósito maternidade. Então, ela tem, eu creio que 8 ou 9 filhos. E como que ela contribui para a humanidade com o propósito dela? Ela começou reunindo grupos das amigas, que eram mães e esposas, e ela dava aulas para elas de como cuidar da casa, dos filhos. Começou assim com os grupos de conhecidos. E aí ela foi para a internet, para expandir a mensagem. E aí hoje ela tem várias palestras e aulas, conteúdo gratuito nas redes sociais. Ela tem um curso sobre como criar os filhos. Olha como é um exemplo de como usar o seu propósito. Você começa desenvolvendo isso na sua própria vida. Aí você começa ensinando quem está mais próximo de você. E para expandir a mensagem, você vai para a internet. Porque a internet é hoje o único meio de você chegar em todas as partes do mundo. Porque as pessoas que precisam da sua ajuda, dos seus ensinamentos, não estão só na sua rua, na sua lista de contatos, estão espalhadas por todo o mundo e elas merecem também aprender com você. Outro exemplo que eu tenho aqui é a Nicole Freya. A Nicole Freya tem o propósito de feminilidade. Então, ela começou na vida dela, ela era uma mulher que não se cuidava, desleixada, meio masculina, e aí ela se transformou através da feminilidade, e aí ela conseguiu o casamento, que é muito importante para a mulher feminina, o casamento perfeito, e através, ela tem uma filhinha, através do exemplo de vida dela, ela começou a atrair as amigas que perguntavam, nossa, você mudou, o que você fez? E aí depois disso ela expandiu para a internet. Tem lá o curso dela de feminilidade, e hoje ela fala para as mulheres do mundo inteiro. Outro exemplo, a Bettina Rudolph. O maior trauma de vida dela era o fato de não ter dinheiro, sempre ser a pessoa mais pobre da turma, até que o pai dela foi demitido e teve que se mudar às pressas para outra cidade, ela ficou traumatizada. E aí, qual era o foco da vida dela? Como fazer dinheiro para ter a minha liberdade? E aí ela conseguiu isso através de investimentos. Então, o que ela fez? Ela começou a trabalhar com investimentos, ela começou a ensinar as pessoas como fazer investimentos,
esse era seu propósito. Aí, com o tempo, ela percebeu que, na verdade, ela estava ganhando mais dinheiro com o marketing digital do que com investimentos. Então, ela fez essa transição e hoje ela ensina cursos, palestras, mentorias, deve estar fazendo livro sobre marketing para enriquecer com a internet. Outro exemplo, a Bianca Andrade, a Boca Rosa. Ela nasceu e cresceu na favela do Rio de Janeiro, muito pobre, poucas condições. Ela tinha o sonho, e aí ela começou a criar a marca dela de maquiagem, empreender. Através disso é que ela conseguiu mudar de vida e se tornar o que ela é hoje. Então, o que ela faz? Junto com a mãe dela, ela tem lá um projeto que elas ensinam às mulheres da comunidade empreendedorismo e assim também conseguirem mudar de vida assim como elas. Esse é o propósito. É você pegar a sua história de vida, o que para você foi mais difícil, como você superou, e pegar esse ensinamento valioso, essa experiência que você tem, e transformar as pessoas com isso. É diferente da profissão tradicional, que muitas vezes você aprende através de leitura de livro, através de escutar professor passando o slide, e você nunca viveu, nunca sentiu na pele. Então, é claro que o mundo ideal seria você unir as duas coisas, a sua experiência de vida e também diplomas. Né? O ideal é ter a prática e a teoria. Só que o nosso mundo hoje, de profissões convencionais, é um monte de gente ensinando coisa que eles não viveram, que eles só leram no livro. Aí fica fácil, né? Se você não passou na sua pele, só tem conhecimento de livro, é muito fácil dar opinião. Agora, quando você vai ensinar uma coisa que você passou e que aquilo mudou a sua vida, é um outro tipo de ensinamento, é uma outra inspiração, é uma outra paixão. É por isso que propósito é feito com alma, tá? Eu tenho aqui muitos exemplos para você entender. Eu tenho a Leila Ama, para quem conhece a Leila Ama, tem uma história de vida muito potente. Ela foi viúva 2 vezes, ela quase entrou em depressão, ela tinha uma filha bebezinha, e aí como que ela saiu do fundo do poço? Começou a estudar moda, imagem, e percebeu a diferença que fazia na sua energia, no seu humor, na sua disposição, quando ela se arrumava de certa forma. Então ela pegou isso como seu propósito de vida. E hoje ela conta a sua história e ela ensina na internet mulheres a também elevarem o seu padrão de imagem. Tem a Valerie Mello, também uma história de vida muito forte. Ela perdeu o marido para uma doença degenerativa, não sei se era câncer. E a única coisa que mantinha ela viva, motivada, era que, além de cuidar do marido o dia todo, ela conseguia tirar um tempinho e sair para correr de manhã. A corrida salvou a sua vida, salvou a sua mente. O que ela faz hoje? Tem podcast de corrida, uma empresa que vende tênis de corrida, ela ensina sobre corrida, ela corre maratonas. Então, olha como você pega aquilo que te salvou na sua vida, e aí você conta a sua história e você ensina aquilo que você viveu. Eu mesma, qual que é a minha história? O maior trauma é a minha mãe, a mãe narcisista. Então, como que eu comecei a trabalhar como terapeuta na internet? Eu atendia, principalmente, majoritariamente, outras filhas de mães narcisistas. E aí, eu contando a minha história, eu conseguia gerar essa identificação, essa atração, e eu consigo ajudar muito bem, porque eu entendo essa pessoa, eu passei pelo que ela está passando, e eu consegui superar. Então, qual que é o seu trauma, ou o desafio que você viveu, ou aquilo que salvou a sua vida, que transformou você, e que você pode ensinar para as outras pessoas? E essa forma de você ensinar pode ser de todos os jeitos, tá? Pode começar com uma reuniãozinha para suas amigas, pode começar com uma consultoria, uma mentoria, pode fazer um curso, pode fazer um livro, pode fazer um e-book, pode fazer um planner, pode fazer um podcast, pode abrir um canal e falar sobre esse tema, uma palestra, uma comunidade, tá? São várias formas de você falar a sua mensagem. O seu propósito é a sua história de vida em vários formatos diferentes. E acredite, quando você já entendeu, já descobriu qual é o seu propósito, você não vai precisar acordar cedo com muito esforço, trabalhar o dia inteiro se necessário, reclamando, odiando. Não, pelo contrário. Porque seu propósito é a sua vida, sabe? É o que está dentro de você, é aquilo que queima no seu coração. Todo mundo gosta de falar sobre a sua história. Todo mundo quer ensinar para o outro aquilo que você sabe que salvou sua vida. Aquilo que você sabe que funciona, que você sabe o quanto é potente. Então, quando você trabalha com o seu propósito, é um brilho no olho que você tem, é uma paixão que você exala, é uma obsessão que você tem com o seu trabalho, que você vai fazendo, 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 crescendo, 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 chegando no topo do mundo e sem nem perceber. É um outro estilo de vida.
com muito mais intensidade, com muito mais verdade. Você sente que a sua vida está valendo a pena aqui no mundo, que você está realmente vivendo e não só sobrevivendo numa corrida de ratos. Ah, eu tenho que aumentar meu salário, agradar meu chefe, acordar cedo, ir lá fazer reunião, que nem faz sentido para mim, que eu nem gosto, quase como uma vida de zumbi. O propósito, viver o seu propósito, ter a coragem de fazer uma transição de carreira e apostar no seu propósito, isso aqui te desperta para a realidade. Eu tenho o exemplo do meu próprio marido. Ele sempre, desde criança, se identificava muito com esportes. Ele sempre era o melhor da turma em todos os esportes diferentes. Ele treinava judô, ele sempre ganhava os campeonatos. E ele estava sempre no ginásio, sempre treinando. Ele amava fazer isso. Aí, quando chegou na hora de escolher a faculdade, ele foi no caminho do dinheiro. Ele pensou assim: o que curso eu posso fazer que vai me dar mais dinheiro? Aí ele foi fazer arquitetura. Uma coisa que não tinha nada a ver com a vida dele, com a paixão dele. Resultado, ele tentou durante 4 anos, indo lá por obrigação, não assistia às aulas direito, não gostava daquilo, reprovava. Enfim, foram 4 anos de esforço perdido, de frustração. Até que aí ele decidiu finalmente, poxa, vou fazer então aquilo que eu gosto, que é educação física. Aí ele foi, e aí nessa faculdade, que era a paixão dele, ele fala que ele era o melhor aluno da sala, sentava só na frente, nunca faltou, tirava 100 nas provas, porque era aquilo que já era, fazia parte dele. Hoje, ele consegue muito bem prosperar com essa profissão, que é o seu propósito, que faz parte de quem ele é, mas ele ainda poderia evoluir mais quando ele tiver coragem de contar a própria história, que é uma coisa que eu sempre instigo ele para falar, ele ainda não fez. Ele tem uma história maravilhosa de superação de uma hérnia cervical. Ele tem 2 cirurgias de joelho. Ele conta muito que quando ele era adolescente, ele não entendia as consequências de fazer um exercício errado, com a técnica errada. Ele achava que ele tinha o corpo inquebrável, ele era invencível. Resultado, se machucou todo, fez um monte de cirurgia, se quebrou inteiro. E por isso que hoje ele é um professor, um treinador tão capacitado e tão focado na técnica correta, na postura certinha. Ele precisou errar muito e sofrer as consequências desse erro para se tornar o excelente treinador que ele é hoje. Então, ele consegue prosperar mais quando ele tiver coragem de juntar essa história de vida dele com a profissão. É aí que as coisas começam a fluir. É aí que você começa a realmente expandir e usar a internet, contar a sua história e atrelar o seu diploma com a sua experiência de vida. É assim que você transforma uma simples profissão em um propósito de vida. Tá? Eu espero que você tenha conseguido ter um pouco mais de clareza com o exercício que fizemos, tá bom? E que você tenha a coragem necessária para apostar que sim, a sua vida está aqui na Terra não é para crescer, trabalhar, passar em concurso, ter filho, aposentar e morrer. A vida pode ser muito mais impactante, muito mais profunda, muito mais significativa que isso. Então, acredite que existe o seu propósito, que a sua alma escolheu uma missão para você executar aqui e que quanto mais você sofreu na sua vida, é porque a sua missão é gigante e você está aqui para mudar o mundo e que se você não aceitar esse chamado, o mundo vai perder um grande aprendizado que só você poderia passar.